Se nada acontecer até amanhã, dia 19 de janeiro de 2025, o TikTok deixará de funcionar nos Estados Unidos. E já tem militante de redação petista aí no Brasil comparando o que aconteceu ou o que está prestes a acontecer com o TikTok nos Estados Unidos com o banimento do X no Brasil por pelo menos um mês, né? Uma suspensão, no caso, temporária. Mas os dois casos não têm absolutamente nada a ver. E eu vou explicar para você por quê. O TikTok, ele é controlado indiretamente pelo Partido Comunista Chinês. Então, há uma preocupação há muito tempo aqui nos Estados Unidos com o uso dessa ferramenta, que é extremamente popular, para extrair dados de americanos e até mesmo para manipular a população americana para fins políticos, né, para fins de uma ditadura comunista, que é a ditadura chinesa, que é inimiga dos Estados Unidos. Isso é muito diferente, por exemplo, de você banir uma rede social porque essa rede social está se negando a censurar pessoas, o que é vedado, inclusive, pela legislação brasileira, pela Constituição brasileira. Então os dois casos são muito diferentes, até porque o banimento do TikTok aqui nos Estados Unidos teve como base uma decisão do Congresso americano unindo votos de democratas e de republicanos, não com o objetivo de censura, mas com o objetivo de proteger o interesse da segurança nacional. O caso foi até a Suprema Corte, e a Suprema Corte viu da mesma forma, né? Os 9 ministros da Suprema Corte americana votaram justamente pela legalidade da lei que bane o TikTok. Mas não foi simplesmente um banimento também. O que a lei diz é que se o TikTok não mudar de controle saindo das mãos do Partido Comunista Chinês, ele não pode mais funcionar nos Estados Unidos. Então não foi um banimento da rede, foi, né, a oferta de um caminho. Se você vender para o mercado e não for controlado por um regime, né, inimigo dos Estados Unidos, aí você pode continuar operando aqui nos Estados Unidos. Então vejam que são diferenças gritantes, né, para o caso brasileiro. Mesmo assim, há uma preocupação em relação à liberdade de expressão, não necessariamente neste caso, mas pela possibilidade de um Estado, né, intervir na capacidade das pessoas se comunicarem, seja essa ferramenta controlada ou não por algum governo estrangeiro, porque daqui a pouco pode surgir uma lei para banir uma outra ferramenta com base no mesmo discurso, só que esse discurso é um discurso falso, como a gente está vendo no Brasil, né? Essa história de que há fake news, discurso de ódio, e no final das contas o objetivo é simplesmente censurar a direita. Inicialmente o Trump era favorável ao banimento do TikTok, mas agora ele é contra e ele está buscando uma solução negociada em que o TikTok sairia, né, pelo menos do controle direto do Partido Comunista Chinês. O Trump se preocupa com isso agora porque ele sofreu na pele a censura das grandes redes sociais americanas. Mas o ambiente das redes sociais aqui também mudou bastante a partir da venda do Twitter para o Elon Musk. A empresa hoje virou X, e aí nós temos uma preocupação maior ou uma garantia maior de liberdade de expressão. E para consolidar esse movimento, há poucos dias o Mark Zuckerberg anunciou que vai garantir mais a liberdade de expressão nas redes sociais. Inclusive vai, pelo menos aqui nos Estados Unidos, acabar com o uso das agências de fact-check. Na verdade são agências de censura, né? São agências controladas pela esquerda para censurar a direita, e as próprias empresas que controlam a internet sempre tiveram esse pendor mais esquerda, Google à frente, né? Google é a empresa mais esquerdista dessas grandes empresas de tecnologia. Então há um ambiente agora mais aberto à liberdade de expressão, mas isso não quer dizer que essa realidade será mantida para sempre. Existe um ambiente político agora de mais abertura por conta da vitória do Trump, mas nada impede que daqui a pouco, né, os democratas voltem à Casa Branca, voltem a ter o controle do Congresso e tentem passar uma lei para banir o X, por exemplo, que eles enxergam como uma ameaça a seu projeto de censura. Então sim, há legitimidade em questionar esse banimento, mas não é uma questão tão preto no branco quanto no Brasil. No Brasil é claro, né? No Brasil a gente vive um cenário de agenda totalitária, de busca de controle das redes sociais para fins de censura de um grupo político específico, né? De um lado do espectro político, que é a direita.
Então no Brasil é bem diferente, até porque no Brasil não houve nenhuma medida nesse sentido que passou pelo Congresso, né? Foi tudo decisão de uma caneta só, a gente sabe qual. Então esse é o cenário do banimento do TikTok. O Trump já demonstrou interesse em rever isso, talvez negociando uma forma diferente de controle por parte do Partido Comunista Chinês. É isso.